crescer emocionalmente, espiritualmente, na minha vida. E por que falar sobre esse tema se eu tenho tantos problemas? Ora, porque crescer espiritualmente e amadurecer emocionalmente, isso nos faz, louvado seja o nome do Senhor, vivermos uma vida melhor, também contribui para isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando aprendemos a viver de uma maneira mais amadurecida e crescer espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor, se fortalecer na graça do Senhor nosso Deus, então nós obteremos algo chamado estabilidade, com E. E estabilidade produz capacidade. É assim. E a capacidade é capaz de ajudar outros, é capaz de fazer nós mesmos subsistirmos. Aleluia! E de fazermos colocar para fora a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé, louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4, versículo 14 e 15. Está escrito para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que naquele que é o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí aqui disse Pedro, 2 Pedro 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada toda honra e glória, como no dia da eternidade. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Crescer espiritualmente, amadurecer emocionalmente, na verdade é um grande desafio. Porque sempre a vida ela nos traz circunstâncias que às vezes elas extrapolam a nossa capacidade de resolver, ou muitas vezes nos deixam atemorizados, ou muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. Mas justamente o Senhor permite essas situações que é para nós recorrermos a Ele, buscarmos a Ele, porque tem coisas que somente é o Senhor na nossa vida. Tem coisas que nós, depende da nossa responsabilidade, porque a salvação ela é individual, temos a cota de responsabilidade de nossas ações, mas tem coisas que é só o Senhor. Agora, para crescer espiritualmente, para amadurecer emocionalmente, o que eu preciso fazer? E uma coisa muito importante é observar o que diz a palavra do Senhor e procurar obedecer ao Senhor. Jeremias capítulo 42, versículo 6, tem um versículo que diz assim: seja ela boa ou má, obedecei a voz do Senhor nosso Deus. Aí alguém diz assim: e a vontade do Senhor Deus, ela é má? E eu vou te responder: a vontade do Senhor nosso Deus, como diz o versículo, seja ela boa ou má, obedecer à voz do Senhor, é má no sentido de quando é contrário ao nosso ego humano. Quando é contrário àquilo que a carne queria que acontecesse. Às vezes queremos que o Senhor dê um veredito positivo de algo que muito queremos na vida, e às vezes a resposta do Senhor é não. Então, por isso que o Senhor diz: se você considera a minha vontade, a minha palavra boa, ou é mau aos seus olhos porque você acha muita exigência, você acha que vai contra há muitas coisas que você quer na vida, mas o caminho não é outro a não ser o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é que pode
nos abençoar em todos os momentos da nossa vida. Somente Ele tem poder, somente Ele é que tem o poder de nos levantar, de nos abençoar, de nos fortalecer. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele traz salvação. Somente Ele é capaz de resolver na nossa vida o que ninguém pode fazer. Somente o Senhor Jesus. Então, se a vontade do Senhor é boa ou é má, o versículo diz: obedecei à voz do Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo, Ele é criador. Ele não é como nós, que tem a mente limitada. É a mesma coisa de quando o Senhor disse a Abacuque, se você acha que está demorando, se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. O Senhor está falando, aleluia, de duas vontades e de dois tempos. Obediência por amor, mesmo que recebam não de Deus como resposta. Aleluia, e está falando no livro de Abacuque de tempo. Aleluia, o Senhor designou um tempo para todo propósito que há debaixo do céu, é verdade. Mas às vezes nós queremos a coisa no nosso tempo, a bênção no nosso tempo, o progresso, a vitória, o milagre no nosso tempo. E às vezes questionamos ao Senhor como Abacuque, e nós choramos e nós nos angustiamos. E eu quero dizer a vocês que o Senhor às vezes não está nem um pouco apressado para dar o que nós queremos, mas Ele está muito interessado e se apressa e quer que nos apressemos também naquilo que Ele quer que façamos, naquilo que precisamos. O Senhor não me deu ainda um esposo. O Senhor não me deu ainda um emprego. Mas eu quero tanto isso e o Senhor não me deu. Mas olha as coisas que o Senhor já te deu. Na hora da, aleluia, na hora da dor, o Senhor te dá o escape, o Senhor te dá o alívio. Se não tem um emprego, mas o Senhor abre uma porta, você ali consegue uma provisão. Então, observem uma coisa, que o Senhor está mais interessado em trabalhar na nossa vida. E, aleluia, fazer assim, em cima do que necessitamos, do que daquilo que queremos. É por isso que Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, crescer espiritualmente e amadurecer emocionalmente significa isso a princípio. É entender os processos, entender a forma que o Senhor trabalha e a forma que Ele fala, e procurar ter discernimento da própria vida, o que é que está acontecendo. Se o que acontece comigo é por causa de mim mesmo, é um assunto espiritual, ou é porque eu preciso buscar mais ao Senhor, ou eu mesmo preciso me endireitar a minha vida, as minhas veredas, quer dizer, eu preciso desse discernimento, dessa graça. E é o Senhor que nos dá, principalmente quando nós obedecemos a Ele. Então, se o Senhor deu a você um não como resposta, não insista. Se o Senhor deu a você um sim, e você não queria bem aquilo daquele jeito, é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem coisas que o Senhor diz assim: o que eu faço hoje você não entende, mas entenderá depois. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, para crescer espiritualmente, emocionalmente, é necessário um grande esforço da nossa parte. E esse esforço é em todos os âmbitos na vida. É vencer, vamos dizer assim, batalhas espirituais no nome do Senhor. É vencer cansaço físico para buscar o Senhor. Vamos dizer assim, resistir à vontade de comer quando o Senhor quer que jejue.
Louvado seja o nome do Senhor. Vencer as vontades da carne pelo nome e pelo sangue do Senhor Jesus, exige um grande esforço de ações, de mente, ou seja, uma luta terrível na mente. Satanás seta os seus ardis. Ou de repente a pessoa começa a olhar para o cenário da vida e entra numa depressão, numa tristeza, num desespero, numa coisa, e de repente olha e diz assim: meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? A mente entra num conflito terrível e você tem que se esforçar para alinhar sua mente de volta aonde está em Isaías capítulo 26, versículo 3, que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está fixa nele. Então exige de nós força, exige de nós luta, exige de nós assim um esforço, aleluia, mental. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vem um mal na mente e você absolutamente na hora se lembra: o sangue do Senhor Jesus tem poder na minha vida. Há poder no nome do sangue do Senhor Jesus. Repreende, Senhor Jesus, este mal na minha mente. A mente é como um campo de batalha, porque a mente, o intelecto é onde também está ligada às emoções. E como disse o apóstolo Paulo, é uma luta entre a carne e o espírito, justamente para que aquilo que ele quer fazer no Senhor não conseguisse fazer, e aquilo que não quer fazer contra o Senhor e às vezes acaba fazendo. Então exige um grande esforço mental e espiritual, de oração, de jejum, de renúncia, de procurar buscar pelo Senhor, conhecer ao Senhor nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor, como diz Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 8. É pedindo, é buscando, é batendo, é insistindo. O que pede recebe, o que busca encontra. Então nessa vida eu tenho que suplantar as dificuldades com a graça do Pai e assim procurar, aleluia, assim ter uma mente alinhada à palavra do Senhor, a mente ligada no Senhor Jesus Cristo, crescer espiritualmente, e também as minhas ações, elas devem ser em meu favor, elas devem ser para minha salvação, elas devem ser para agradar ao Senhor nosso Deus, elas devem ser, minhas ações devem ser para melhor, sempre para melhor no sentido de agradar ao Senhor. É assim que crescemos espiritualmente e amadurecemos emocionalmente. Paulo, uma vez, ele disse: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas quando eu me tornei homem, eu parei com as coisas de menino. Então, nós precisamos nos esforçar. Se eu ficar bitolada à tristeza por causa de uma coisa por anos, eu já disse aqui, como eu disse outro dia, a vida é como a água, se escoa pelas mãos, porque os dias estão sendo abreviados, e de repente eu deixo de desfrutar a vida, eu deixo de buscar, eu deixo de receber coisas boas. As oportunidades passam na minha vida, mas às vezes eu estou tão cego com problema, com a dificuldade. Às vezes eu estou tão angustiada, porque o Senhor disse não, porque o Senhor fechou a porta, porque eu estou com problema na minha vida, que eu não olho os outros hábitos da vida. Para crescer espiritualmente e assim, louvado seja o nome do Senhor, amadurecer emocionalmente, é saber lutar bem contra os ventos contrários. Os ventos contrários. Tem vento contrário? Tem. E quando é que o vento contrário vem? Aleluia, às vezes nós fazemos por onde ele vir. Provérbios 11, versículo 29, a parte A, que diz assim, que o que perturba a sua casa herdará o vento.
Ou seja, tem pessoas que abrem a boca, fala demais. Tem pessoas que abrem a boca e faz uma guerra ali, faz um barraco acolá. Aí acaba trazendo vento, problema para a sua vida. Porque não sabe, não tem às vezes aquele discernimento para as coisas. Mas, louvado seja o nome do Senhor, seja o vento que estiver passando. Quando a Bíblia fala de vento, louvado seja o nome do Senhor, como diz aqui Provérbios 11, 29, o que faz por homem de perturba a sua casa, herdará como herança o vento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, Eclesiastes 11, o versículo 4, também diz, se eu ficar só olhando para ele, esperando ele passar sem fazer nada, não, se eu observo o vento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar e pedir ao Senhor para me ajudar. Já pensou se o apóstolo Paulo, quando ele estava ali, junto com os outros tripulantes do navio, e a Bíblia diz que veio Euraquilã, um vento nordeste. E esse vento, digamos que fosse um furacão, uma tromba d'água, uma coisa dessa natureza, que provocou uma grandíssima tempestade. Quase todos do barco estavam tudo desalentados. Já pensou se o apóstolo Paulo, que era o único ali, que era luz, que estava na presença do Senhor, como você está na presença do Senhor pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou se ele também ficasse esmurecido e dissesse, é isso mesmo? Acho que o Senhor mudou de ideia. Ele não vai permitir que eu chegue a Roma. Eu vou morrer aqui mesmo. Mas eu já fiz muito por Senhor. Eu já evangelizei esses mais de 300 tripulantes. Eu já fiz a obra do Senhor. Vou morrer, isso mesmo. Não. A Bíblia diz que ele foi orar. E no que ele foi orar, o Senhor falou com ele e disse, não temas. Porque quero dizer que você, a promessa vai se cumprir. Aleluia. Você vai se apresentar diante de César. Você vai para o seu destinatário que eu designei. O Senhor disse, e eu quero dizer a você que nenhum desses que está com você vai morrer. Nenhumzinho, vou poupar a todos. Ora, o Euraquilão era uma coisa assustadora, mas quem falou com Paulo foi o dono da vida. Foi aquele que comanda tudo. É aquele que diz a você que pode você ter recebido. Labargue de que reply. Você pode ter recebido, vamos dizer assim, um veredito mau, algo contra você. Mas a palavra final não vem da criatura que é Satanás, não vem das criaturas que é humano, não vem nem de mim que o que eu pense, a mim mesma, sobre minha situação. A palavra final, o veredito final, aprenda. Vem daquele lá de cima, vem do Senhor, o Criador, somente Ele e mais ninguém. Aleluia. Lutar contra os ventos contrários. Como assim lutar? Louvado seja o nome do Senhor. Lutar em oração e fazer dos problemas oportunidades para se chegar ao Senhor, para se consertar diante dele, para gastar mais tempo conversando com ele, para ler mais a palavra dele, para assim entrar no eixo, se tiver uma coisa fora do eixo, se foi eu que fiz por onde aquele problema, aquele vento, aquela coisa. Então, para eu crescer espiritualmente, para eu amadurecer emocionalmente, eu tenho que enxergar os problemas como uma oportunidade para que eles sejam resolvidos e para eu crescer e aprender, não é para me afundar neles, não. O Senhor deu a você inteligência. O Senhor, ele deu para nós o que? Ele
disse, eu vou, mas enviarei o Consolador, que é o Santo Espírito do Senhor. Ele diz, eu darei ordem aos seus anjos ao seu favor. Tem o Espírito Santo do Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26. Tem os anjos do Senhor. O Senhor disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O próprio Senhor disse isso, e por que é que eu me afundo num problema e começo a dizer que o Senhor se esqueceu, que o Senhor não olha para mim, que o Senhor não me vê, que o Senhor não me atende no que eu peço? E Ele está dizendo, a sua vida, aprenda a crescer e se levantar nela com a minha força. Eu já paguei um alto preço. A pessoa, se Paulo dissesse, vou afundar aqui mesmo, a coisa tá feia. E estava mesmo, mas ele foi orar. Ele não ficou ali esperando a morte chegar, não. Então está passando dificuldades, tribulações. Para um pouco, senta. Deixa um pouco as emoções de lado, a tristeza, a preocupação, a instabilidade. E pare um pouco, ore ao Senhor e peça para o Espírito Santo do Senhor lhe ajudar, lhe mostrar. E você racionalizar a coisa. E ver o que é que eu posso fazer diante disso. Se é só o Senhor, então ajeito para mim. Então, ajeito para mim, porque eu estou com vida. Ajeito para mim. Tem jeito, tem solução, tem uma saída. Por mais que as minhas emoções dizem não, mas o Senhor sempre me dirá enquanto eu tiver vida. Ele vai me dizer, tem jeito, este é o caminho, anda nele. Não sai nem para um lado nem para outro. Fica firme. Para crescermos espiritualmente, amadurecermos emocionalmente, é aprender a lidar com os próprios temores. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo da morte, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Então, o que é que faz? Aprende a enfrentar os próprios temores. Não é, vamos dizer, desafiando ao Senhor, mas dizendo, Senhor, isto atrapalha a minha vida. Vem essa tentação, vem essa angústia, vem esse mal. Eu tenho até medo de falar com as pessoas. Senhor, vem isto na minha vida, eu te peço, me ajuda. Eu não quero ser vencido por esse mal, eu não quero ser vencida. Eu preciso de paz, a tua palavra me promete paz. A tua palavra me promete que o Senhor vai me ajudar. A tua palavra me promete escape. A tua palavra diz que o Senhor, aleluia, está com os olhos atentos sobre todos na terra. Senhor, me ajude. Tem gente que fica presa aos temores. Tem gente que não cresce, vamos dizer, profissionalmente, porque a timidez não deixa, morre de medo, digamos, de falar. Tem a capacidade, mas tem aquele receio de falar, de se expressar. Aí não aprende a enfrentar este temor. Nós temos que enfrentar o que temos medo. Do que é que você tem medo? Todos nós temos temores. Aí alguém diz assim, eu tenho medo da morte. A morte é uma realidade. Mas a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, que com o Senhor, como dizia o salmista Davi, Salmo 23, versículo 4, ele dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Em outras palavras, ele está dizendo, quantas vezes for necessário e o Senhor quiser me dar livramento, ele vai dar livramento. E se eu passar por um momento difícil, ele vai me dar a paz e a estrutura necessária para passar. Isso é ter maturidade emocional e, assim, crescer espiritualmente, como disse Pedro, que eu vou já falar sobre ele.
Provérbios 29, 25 diz: o temor do homem virá a ser laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. Então, somos seres humanos, somos cheios de falhas, somos, vamos dizer assim, temos temores, temos medos, sim, mas o Senhor diz que se eu me deixo, como está aqui Provérbios 29, 25, se eu me deixo dominar por isso, então isso vai ser laço para a minha vida, mas se eu me esforçar e confiar no Senhor, Ele vai me ajudar. Aí tem gente que diz assim, eu morro de medo de andar de avião. Pois é, aí você vai enfrentar esse temor um dia que tiver oportunidade, aí você vai entrar no avião e diz, em nome do Senhor Jesus, eu vou vencer esse mal hoje. Tem gente que tem fobia, vamos dizer, fobia social, de falar com outras pessoas. Aí eu sempre digo, olhe para de frente o espelho, você pode brigar, você pode apontar, porque é para você mesmo. Você pode se expressar, olhando bem no olho, aí você aprende. Com a graça do Pai, o Senhor tira as fobias e os medos, mas nós precisamos nos esforçar para vencer os nossos próprios temores, pedir ao Senhor força e se esforçar. Ah, eu morro de medo de resolver essa situação, eu não sei o que vai dar, mas uma hora você vai ter que enfrentar a situação. Então peça ao Senhor a estrutura necessária para enfrentar aquela situação. A Bíblia diz, 2 Timóteo 1,7, o Senhor nosso Deus, Ele não nos deu um espírito de temor, de medo. Aí eu tenho medo de sair na rua para não ser assaltada. Eu tenho medo de avião, porque o avião pode cair. Eu tenho medo porque alguém está me perseguindo. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de chuva. Ah, se vir um raio partir, eu tenho medo. Aí a pessoa... A Bíblia diz que o medo produz tormento. Então vamos colocar diante do Senhor. Quinto ponto. Para nós crescermos emocionalmente, espiritualmente, tem que acontecer mudanças para melhor dentro de nós. Em nós. Aí com este ponto eu vou dar o exemplo de quem da Bíblia? Um exemplo rápido de Pedro. E o Senhor até falou sobre isso, disse, olha, o Senhor dá até um exemplo, que a limpeza, a mudança começa de dentro, para poder ser externado fora. Não é de fora para dentro. Não é eu ser como um ator. Fazer lindo fora e dentro não está de conformidade com o Senhor. Mas é eu ser autêntico, de dentro para fora. Senhor, estou em falha nisso, mas eu não quero ficar assim. Me ajude. É ser sincero. É levantar-se e dizer, errei nisso, errei nisso, errei nisso. Mas eu quero mudança. Tem isso no meu temperamento, no meu gênio, que não agrada ao Senhor. Eu preciso de mudança. Eu quero mudança. É a pessoa querer. Louvado seja o nome do Senhor, se esforçar. Louvado seja o nome do Senhor. A mudança começa de dentro para fora. É mudança de caráter, de atitudes. E começa por mudanças de pensamento. O filho pródigo estava afundado no pecado. E a morte estava caminhando para a morte. Mas quando ele resolveu se levantar, ele disse, quer saber de uma coisa? Levantar-me-ei. O filho pródigo disse, eu irei ter cara a cara com meu pai. Eu vou dizer a ele, pai, é verdade. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos me dá um emprego. Senhor, eu vou ao teu encontro. Eu vou, pai, ao teu encontro. E ele mandou ver, ele foi mesmo. Porque tem gente que quando terminar de ouvir essa palavra vai dizer, é verdade. Eu vou me levantar, eu vou resolver isso. Aí vem o medo, aí vem a amarração, aí vem uma coisa, aí vem outra, aí vem a vergonha, aí vem a timidez, aí não sai do lugar.
Eu quero dizer que tem coisas que dependem de nós. É nós que temos que fazer. Pedro, vamos ver rapidamente o percurso da vida de Pedro para ele chegar a dizer aquelas sábias palavras. Crescei na graça e no conhecimento. Pedro era quem? Era um pescador. Era uma pessoa erudita? Não. Era uma pessoa de muita cultura? Também não. Era uma pessoa simples. E o Senhor quis chamar ele, quis. Porque o Senhor chama quem quer. E chamou Paulo, que era um erudito, sim. E chamou Pedro também. E eu vou falar de Pedro. 5 estágios da vida dele rapidamente. Chamou ele e disse, vem. Porque a partir de hoje você vai ser pescador de homens, ou seja, ganhador de almas. E Pedro era pescador. Aí Pedro de pescador passa a seguir o Senhor Jesus. No que ele passa a seguir o Senhor Jesus, ele se torna discípulo. Só que ele era um discípulo carnal e ele era um discípulo instável. Tinha momento que ele disse, Senhor, é o Senhor que está andando em cima do mar. Mande eu ir que eu vou agora mesmo ao seu encontro. Eu não quero nem saber no mundo. Só vai ter 2 que andou em cima do mar, o Senhor Jesus e eu, Pedro. E o Senhor disse, vem. E ele foi. Mas daqui a pouco ele começa a vir o raciocínio, está no mar. Aí de repente afunda. E o Senhor disse, homem de pouca fé, porque ele era instável. Parecia que ele tinha aquela coragem, mas ao mesmo tempo ele oscilava. Então Pedro teve um momento que deu lugar ao Senhor, quando disseram assim, vocês ouvem, o Senhor Jesus disse, vocês ouvem que eu sou quem? E cada um que dissesse uma coisa, aí saltou Pedro e disse, Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas daqui a pouco estava dando... Pedro, a boca estava dando lugar ao inimigo. A Satanás. Pedro, uma hora ele parecia querer barganhar com o Senhor. Lá em Marcos 10, versículo 28, em Mateus... ele diz assim, Senhor, deixamos tudo para te seguir. Nós vamos ganhar o que com isso aí? O que é que nós vamos ganhar, receber? E até então estava no meio da disputa para ver qual seria o maior no reino dos céus. Quem está à direita do Senhor Jesus Cristo para ser, quem sabe, uma grande autoridade. E o Senhor disse, tem que ser igual como uma criança, assim, olha, na simplicidade. Vocês entendem da maneira humana. E as minhas coisas, elas são espirituais. Tem que ser simples como as crianças. E lá estava Pedro, sempre... Ele às vezes era muito inconveniente. Senhor, deixamos tudo para te seguir. Vamos ganhar o quê com isso? Vamos ser os privilegiados do seu reino? Certamente ele pensava. E o Senhor disse a ele, em verdade vos digo que aquele que vem a mim me segue e que deixa qualquer coisa e coloca-me como prioridade, em outras palavras, ele disse, esse receberá 100 vezes mais aqui na terra e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aí outra hora estava Pedro dizendo assim, morrerei contigo, Senhor. O que? O Senhor vai morrer? Eu vou morrer com o Senhor? Mas aí quando pressionaram e disseram, você é um deles, você é um discípulo, ele disse, nunca, de jeito nenhum, eu nunca vi esse homem, eu nunca conheci ele, eu não sei nem quem é, e jurou e praguejou, e o galo cantou, e ele chorou amargamente. E sem se falar que antes o Senhor Jesus dá vamos dizer, uma bronca nele, porque quando vem os soldados para pegar o Senhor Jesus, para prendê-lo, para levar diante de Pilatos e tudo mais, aí lá estava Pedro, levanta a espada e ele corta a orelha de Malco. Aí o Senhor disse, pare com isso, se você viver pela espada, você vai morrer por ela. Aí é como se o Senhor Jesus, quem sabe, vamos imaginar assim, pegasse a orelha de Malco, limpasse, botasse de volta e dissesse a Pedro assim, e dissesse a Malco assim, olha, é como se dissesse assim, desculpe, vamos pensar assim, porque Pedro é meu discípulo, mas é carnal. Então ele era discípulo,
mas era carnal, era instável. Uma hora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outra hora, não, nunca conheci ele. Uma hora, Senhor, deixamos tudo para te seguir. Outra hora, caía fora quando a coisa apertava. Negou o Senhor Jesus. Mas acontece que teve um momento em que Pedro cresceu, amadureceu emocionalmente, espiritualmente. Foi quando verdadeiramente se converteu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando acontece tudo e a Bíblia diz que ele chora amargamente. E ali ele não chora de remorso como Judas, que entregou o Senhor e depois se arrependeu e ficou naquele remorso e acabou dando cabo da vida, não. Isso aí é a tristeza segundo o mundo, que opera para a morte. Mas a verdadeira conversão, verdadeiro crescimento espiritual e maturidade emocional, ele faz a pessoa crescer. A pessoa vê progresso em sua própria vida, no seu próprio eu, no seu próprio comportamento, nas suas próprias ações. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Pedro chora amargamente, mas ele verdadeiramente se converte. E ali deixa de ser instável, deixa de ser carnal, para ser cheio do Espírito Santo. Quando ele recebe o Espírito Santo sem microfone, sem nada, ele prega numa unção tão grande que quase 3.000 almas se convertem. Ele vai, louvado seja o nome do Senhor, até a sombra dele quando passa, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que a sombra dele passava e muitos eram curados. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que grande foi a obra do Senhor através dele. Era um pescador. E de lá foi tendo erros e acertos na sua vida. Mas uma hora ele cresceu espiritualmente e amadureceu. Para poder dizer, crescei na graça e no conhecimento. Aleluia. E antes disso, o Senhor Jesus, quando ressuscitou, disse, cadê Pedro? Olhou com Pedro e disse, Pedro, você me ama, Pedro? E ele disse, sim, Senhor. E a segunda vez, o Senhor acho que olhou bem no olho dele. Pedro, tu me ama? E ele ficou meio assim. E quando perguntou a terceira vez, Pedro, e ele disse, Senhor, olha, o Senhor que sabe, mas eu te amo sim, Senhor. E o Senhor disse, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor nunca tinha desistido de Pedro. O Senhor não desiste, Ele não desiste de nós. Cada um é que constrói a sua própria vida. Tem uns que rejeitam o Senhor, mas aqueles que vêm até Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Ah, mas errei tantos erros na minha vida. Volte a pensar como Pedro. Ele errou muito, ele teve seus acertos, ele era pusilânime, ele era instável com I, ou seja, ele era igual a onda do mar, ia para frente e voltava para trás, inconstante. Ele não tinha sustentabilidade, capacidade, maturidade, mas um dia ele aprendeu. E nós estamos aprendendo. Porque houve essa mudança nele. Ele aprendeu com as suas experiências e assim foi cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o último ponto que eu quero falar, para crescer espiritualmente e amadurecer emocionalmente, é necessário termos suporte. Suporte, ou seja, em outras palavras, como o brasileiro fala, aguenta firme. Agora no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Quem falava de suportar era Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 27. Ele dizia, para suportar o jugo da mocidade, e trazendo para a nossa vida, suportar, vamos dizer, o peso da cruz, a dificuldade, suportar as fraquezas, suportar uns aos outros em amor. Louvado seja o nome do Senhor, suportar as tentações, como diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13.
que não veio sobre nós tentação que não fosse humana. E Satanás também aproveita para nos tentar, mas o Senhor é fiel, louvado seja o nome do Senhor, para nos dar o escape e nos dar graça para que possamos resistir em nome do Senhor Jesus, suportar com amor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz o quê? 1 Coríntios, capítulo 13. Ali fala sobre o amor, fala a sua importância, fala da sua descrição e fala no final sobre a autenticidade desse amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor do Senhor é assim. Ele excede o amor conjugal, ele excede o amor de mãe para filhos. Ele excede, ele vai muito além. Ou seja, ele é o fruto oriundo do Espírito e que realça 1000 vezes mais esses tipos de amor, de sentimentos. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A pessoa chegando a este nível de tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, com a graça do Pai, é que está crescendo espiritualmente e amadurecendo emocionalmente. Tem gente que vê qualquer coisa na congregação, vou sair daqui. Isso aqui é esse problema. A igreja, a casa do Senhor, eu digo que é como um hospital. Do jeito que o hospital vai para curar uma perna, para curar um braço ali, vamos dizer assim, nesse sentido, para tratar de uma perna, de um braço, da cabeça, fazer cirurgia, assim a casa do Pai tem discípulos de todas as maneiras. Tem o que se esforça, tem o que não se esforça, tem o que é duro a serviço, tem aqueles que são mais sensíveis, tem aquele que mente, tem aquele que adultera, tem de toda qualidade. Agora não fica nessa situação, porque o Senhor, Ele vai trabalhando, Ele vai falando, Ele vai apertando, Ele vai nos ensinando. Aí até que se aprende. Já pensou se ele desistisse de Pedro? Pedro estaria perdido. Era instável. Uma hora estava acima, outra hora lá embaixo. Era assim, Pedro. Era instável o rapaz, ou seja, ele não tinha substância. Uma hora ele era muito impulsivo, mas ele cria no Senhor Jesus Cristo, ele cria no jeito dele, mas ele era imaturo, ele era instável. Mas ele cresceu, ele amadureceu, ele mudou. Ele foi cheio do Espírito e o Senhor fez grande obra na vida dele. E quantos Pedros não se tem na vida? Então, seus erros, faça deles experiência. Não fique se martirizando, entrando na autocomiseração, se matando porque fez isso, fez aquilo. Ora, arrepender-se do erro, sim, mas levantar-se e seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para crescer espiritualmente e amadurecer emocionalmente, é necessário suportar e saber suportar. Não é suportando e já morrendo por dentro, se acabando. Não. É suportando com a graça do Senhor. E se a tristeza vem assolar, se a angústia vem assolar, se o sentimento de baixa estima vier, dizer, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude, que eu sou humano. Suportar até aquele que fere no rosto, que bate. O Senhor Jesus disse, dê outra face. Por acaso, e eu vou sofrer com essa pessoa 2 vezes, e aprontou comigo uma vez, e eu vou dar o outro lado para bater. Significa que o Senhor está querendo dizer assim, como de quem diz, perdoe. É assim. Suportar as provações, Tiago 1, versículo 12, suportar as tristezas. Como diz 1 Pedro, capítulo 2, 19 ao 21, porque é agradável ao Senhor que por causa da consciência
se está no caminho certo, suporte tristezas e que até padecem injustamente, porque o galardão vai vir do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e que nós precisamos seguir as pisadas do Senhor. E para encerrar, eu quero trazer um versículo como conclusão do que é crescer espiritualmente e amadurecer emocionalmente, como eu disse. É nós procurarmos obedecer o Senhor, observar a sua palavra. É nós procurarmos pedir o Espírito Santo ao Senhor para nos mostrar. É nós procurarmos vencer os ventos contrários que vêm contra a nossa vida, mas é saber vencer, é saber lutar, é saber se comportar, não é impulsivamente, não é de forma errada, não é pagando mal com mal, não é revidando de forma carnal. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, crescendo, procurando crescer, procurando melhoria para si mesmos, o próprio interior. Não é uma melhoria egoísta. Não é querer algo egoisticamente dizer para mim e que o resto que se vire. Não é isto que eu estou falando. Eu estou falando de melhora de dentro. A alma como humano, como ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E é aprender a suportar para crescer na graça e no conhecimento. Aí é quando a pessoa deixa de ser menino na fé e passa, vamos dizer, a saber viver, a andar com os próprios pés e com a graça do Pai no caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, eu quero ler um versículo aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Principalmente para quem está muito afligido, passando por tentações, aflições, tribulações. A palavra do Senhor diz, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, como se fosse uma coisa fora do normal, uma coisa, vamos dizer assim, que só acontece com você e com mais ninguém. Não, o Senhor está dizendo em outras palavras, calma aí, tenha calma. Versículo 13, mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições do Senhor Jesus Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome do Senhor Jesus Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós, que nenhum de nós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, como alguém que se intromete em negócios alheios, ou seja, como alguém que vai para a perdição, uma vez que conheceu a palavra do Senhor e teve a oportunidade de ouvir, teve tempo para mudar, teve essa oportunidade e não soube lidar, não soube abraçar, não soube compreender, não soube. Aí o Senhor diz, mas se padece, se sofre, ainda que injustamente como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique ao Senhor por causa deste nome, por esta parte. Então, eu padeço, eu procuro fazer tudo direito, estou na presença do Senhor. O Senhor está dizendo, se padece como cristão, não se envergonhe e continue firme, porque o seu galardão não vem da terra. Não vem de ninguém, ainda que alguém te dê alguma coisa e o Senhor diz assim, o que eu lhe dou, o que eu tenho para lhe dar é muito além do que as riquezas da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor vos abençoe a todos. Pai amado e querido e santo, é na tua presença que te apresento todos os teus filhos. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de vida, por esta oportunidade de refletir a tua palavra, por esta oportunidade, Pai eterno, de estarmos aqui, ó meu Deus eterno, para te glorificar, para aprendermos, Senhor, para ouvirmos da tua parte. Meu Deus, abençoe os teus filhos com uma boa madrugada, com uma ótima semana, que causas venham ser resolvidas, que problemas venham ser resolvidos, que angústias, tormentas venham ser
ó meu Deus, dadas fim, Senhor, que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Abençoa teus filhos, Pai. Aqueles que estão angustiados, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que há tempo anseiam, desejam por um mover, por um milagre, por um agir do Senhor, por uma luz, aleluia, por um sinal favorável, meu Senhor da glória. Oh, meu Pai, sabemos que o fato de estarmos vivos é um sinal favorável, mas o Senhor bem sabe que a nossa estrutura é pó. E também, Senhor, nós queremos ter, oh, meu Deus, algo assim ver. Aleluia, como disse o salmista, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Oh, Pai eterno, eu te peço, abençoa cada um dos teus filhos. Cura cada dor na alma, Senhor. A dor na alma por ter sido rejeitado. A dor na alma porque, ó meu Deus, às vezes é escarnecido ou perseguido por alguém. A dor na alma porque sofreu uma injustiça. A dor na alma porque, ó meu Deus eterno, perdeu um ente querido, alguém que amava. Meu Deus, visita o teu povo que tem dores na alma. Pai eterno e querido, visita o teu povo também na área financeira, na área espiritual. Senhor, eu te suplico, Pai, eu te peço, eu te clamo. Abençoe o Brasil, Senhor. Ó, meu Deus eterno, tenha misericórdia de nós. Toca, Pai, no coração de muitos para que venham a Ti, para que se reconciliem contigo. Meu Deus eterno, endireita as veredas de muitos, aquilo que estiver fora do lugar. E que, ó meu Deus, só o Senhor pode fazer, mas nós cremos que o Senhor faz. Meu Deus, enquanto temos vida, eu sempre costumo dizer, e é nisto que eu creio, se nos sentirmos caídos 1000 vezes, temos que nos levantar 1000 vezes. Ó meu Deus, se, ó meu Deus, erramos, temos que nos levantar para acertar. Pai eterno, se choramos um dia, temos que parar de chorar. Pai eterno, se nós erramos um dia, temos que parar com isso de errar. Precisamos, Pai eterno, de Ti. Precisamos que o Senhor nos ajude, nos ensine. Retira de nós o que não Te agrada. Nos ajuda. Pai eterno e querido, tenha misericórdia de nós, cura os enfermos, conserta, Pai, áreas da nossa vida que muitas vezes dizemos por onde está o problema, mas muitas vezes o problema veio sobre nós, nos ajude. Ó, Pai eterno e querido, faz um mover favorável, ao favor de todos, ao favor das nossas vidas, dos nossos parentes, dos nossos familiares. Acalma o coração que está com medo. Oh, meu Deus, que tem medo porque está sendo perseguida. Que tem medo porque está sendo tentada. Que tem medo, ó meu Deus, do amanhã, tem medo de perder o emprego, tem medo de ir à falência um casamento, tem medo de que seus filhos não sejam libertos, tem medo, Senhor, eu te peço, nos ajuda. Nos ajuda, Pai. A nossa estrutura é pó. Seja conosco. Ministra sobre o teu povo a graça do Senhor. Nós somos o teu candeeiro na terra. Nós somos, Pai, o teu candeeiro na terra, apesar de nossas falhas e fraquezas e erros. Pai eterno, Senhor, de muitas coisas não se agrada, mas nós somos os remanescentes, somos o teu candeeiro e a tua igreja na face da terra. O Senhor disse, os sinais seguiriam os que crê, em meu nome expulsariam demônios, falariam novas línguas,
pessoas orariam e os enfermos seriam curados, e se fossem vitimizados de algo mortífero, não lhes causaria dano, Senhor, e este poder nós estamos muitas vezes desprovidos, porque estamos mais ligados nas coisas e nos problemas da terra do que nos preocupando com a nossa comunhão com o Senhor. Mas nos ajude, porque o Senhor prometeu estar conosco. O Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. E encerro dizendo: se está chorando, mas creia. Se está como num deserto seco e árido, mas creia. Se está numa situação onde não vê saída, creia que virá saída. Se está numa causa a qual você diz só o Senhor, não apenas fale só o Senhor, mas creia. Creia com toda a sua força. Creia, assim como diz a palavra do Senhor, o primeiro mandamento: amai ao Senhor nosso Deus com todo entendimento, com toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo. Também creia com toda a sua força no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Excelente madrugada para todos. Eu encerro a live, mas continuo orando. E que o Senhor nos renove, nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor faça maravilhas na sua vida, na sua casa. Eu desejo com todo o meu ser que o Senhor abençoe a todos que me ouvirem, a todos que estiverem na face da terra, a todos que choram. O meu desejo é que todos sejam abençoados, libertos, transformados, que o Senhor faça maravilha na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor opere milagre, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar. O desejo do meu coração é que o Senhor liberte aqueles que servem a criaturas para servir ao Criador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como altruísta que sou, o que eu desejo é o bem para todos. O bem do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe. Peço a vocês, se inscrevam no meu canal YouTube. Eu tenho 3. Mas vou deixar descrito abaixo somente um, que é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Oremos um em favor dos outros. Aqueles que tiverem vitória, deixem nos comentários, comentem em suas páginas, enalteçam ao Senhor Jesus Cristo, glorifiquem a Ele. Porque o Senhor nosso Deus é digno de toda adoração. Esteja na luta, na alegria ou na dor. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe. Me despeço aqui, porque vocês precisam descansar para o próximo dia, para seus afazeres. Mas que haja paz e bênção para a sua vida, sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.